pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Pensadores. Eu sou João Paulo, sou professor de Sociologia e estou aqui para lhe fazer mais um convite para viajar comigo em mais um capítulo do livro. Para isso eu te convido a abrir o livro na página 149. O tema de hoje é as relações de poder na sociedade contemporânea. O nosso primeiro tema a ser discutido é o absolutismo. Você sabia que o absolutismo foi a primeira manifestação do Estado moderno? O absolutismo foi caracterizado pela concentração de poder na figura do rei. Ele foi muito predominante na Europa entre o século, mais ou menos o século XVI e século XVII. Todos os controles da atividade estavam concentrados no rei, desde as questões econômicas, a justiça e o exército nacional. O rei detinha todo o poder e ele era soberano para tomar quaisquer decisões que ele achasse conveniente para a resolução das problemáticas no Estado. E aí o mais famoso foi o Luís IV, na França, com a sua ilustre frase, "Eu sou o Estado". Essa frase ficou muito conhecida e popular em todo o mundo, porque ele se considerava soberano e era um rei único, onde ele sempre dizia que o Estado era ele, dizendo que se ele estivesse bem, o resto não importava. Teve um reinado bastante caracterizado pelo autoritarismo. Um dos principais pensadores, do absolutismo foi Thomas Hobbes. Segundo ele, o estado de natureza retrata uma situação em que todos estão contra todos. Estão em permanente guerra contra si mesmo. Esse era o pensamento dele. E ele acreditava que o Estado seria a segurança de paz e controle de vida, na sociedade naquela época. Ele achava que as pessoas não tinham a capacidade de decidir por si só. Ele acreditava e defendia isso piamente que as pessoas não tinham a devida competência de fazer suas escolhas. Achavam que as pessoas eram irracionais, que estavam cotidianamente com conflitos internos e externos e colocando a sociedade constantemente em guerras. E aí ele acreditava que um rei seria o pêndulo, o controle de todo esse sistema. E esse rei era caracterizado na figura do Estado. As pessoas acreditavam que o Estado era aquele que conseguia trazer harmonia para a sociedade. Só que esse Estado tinha que ser caracterizado em alguém. E esse alguém era um rei, e que nem muitas vezes esse rei conseguia atender os anseios da população, atender os anseios da sociedade da época. Por isso que foi caracterizado por grande tempo por regimes autoritaristas, onde a opinião do rei era soberana e não havia uma coparticipação da população e das pessoas com aquele sistema. E esta foi uma das principais características do absolutismo. Aí eu finalizo falando do absolutismo na famosa frase do rei Luís IV, "Eu sou o Estado". Imaginemos que como é que uma pessoa pode ser um Estado todo, um Estado completo, com uma população vasta, com pluralidades de ideias e de pensamento. Será que realmente as pessoas eram insanas e não conseguiam viver em harmonia e em equilíbrio? Será que não conseguiriam estar em sociedade com convivência mínima de respeito? E aí fica aí a minha pergunta, O que você entende por essa situação de controle absoluto? De um rei que predomina todo o Estado e que as pessoas são mera massa de manobras e está sujeito à vontade e ao prazer do rei. Esses são pequenos pontos que eu quero debater com vocês sobre o absolutismo, e aí fica a pergunta para que vocês possam debater em grupos de 5. Quero que vocês formem grupos de 5 e criem uma resenha crítica de 30 linhas para mim, tá ok? Eu só aceito grupos de 5, e aí você vai fazer esse grupo e vai responder a seguinte pergunta: qual a sua percepção do regime absolutista? Será que realmente precisaríamos de um rei para manter a paz e o controle na sociedade em que vivemos hoje? Será que conseguiríamos conviver com o regime absolutista em pleno século XXI? Fica aí minha pergunta e até minha próxima aula, se Deus quiser.